Quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, a gente está ao vivo, começando aqui mais uma edição do Seu Rede Verdade. Que bom que você está aí acompanhando. Daqui a pouquinho vai estar comigo aqui o secretário de Segurança Pública da Paraíba, o Jean Nunes, para a gente tratar das medidas e das ações que a Secretaria está tomando junto com a Polícia Federal e outros órgãos de controle aqui no estado contra ameaças de violências e atentados nas escolas do estado, tá? Fica aí para a gente poder acompanhar as últimas informações aqui atualizadas. O secretário que acaba de sair de uma reunião com a Polícia Federal sobre o tema, tá? Bom, antes da gente começar a nossa entrevista, para a gente iniciar aqui, vamos lá para Brasília logo. Faz tempo que ele não aparece por aqui. Eu estou falando de Napoleão de Castro, tem a pauta da semana aí lá em Brasília. Muito boa tarde, Napoleão. Um abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta quarta-feira de notícias, voltando aqui de Brasília, no acompanhamento direto da capital federal. Quem está em Brasília, Luiz, é o vice-prefeito de nossa capital, Léo Bezerra, cumprindo uma série de agenda e compromissos nos ministérios e também junto à bancada federal do nosso estado. A reportagem do Rede Verdade conversou com ele. Ele deu detalhes dessa estada aqui na capital federal, representando a prefeitura, o prefeito Cícero e os interesses da nossa capital, João Pessoa. Primeiro dizer da minha satisfação de poder estar aqui mais uma vez em Brasília, representando João Pessoa, na confiança dada pelo prefeito Cícero, e poder vir mais uma vez aqui buscar recursos, conversar com os parlamentares, visitar os ministérios. É dessa forma que nós entendemos que nós vamos construir uma João Pessoa cada vez melhor, trazendo recursos, trazendo melhorias em prol da nossa população. E nesse momento de debate da reforma tributária, vários setores representativos da nossa sociedade estão se fazendo presente em Brasília, trazendo as suas propostas e buscando esclarecimentos junto ao grupo de trabalho. Quem está em Brasília é o presidente do Secov, do estado da Paraíba, que conversou também com a equipe do Rede Verdade, falou dessa presença, da unidade dos Secovs em nível de Brasil, o que está sendo buscado exatamente por eles em nível de esclarecimento. Nós estamos numa ação aqui, fazendo a visita a toda a bancada, não só de deputados, mas de senadores, né? Onde temos um momento importantíssimo, que é o ponto da reforma tributária. Já estive hoje pela manhã com o deputado federal Romero Rodrigues, com o nosso senador veneziano Vital do Rego, falando da importância do segmento imobiliário e do segmento da construção civil, que engloba 97 segmentos, e de sua importância para a geração de emprego e renda. Estaremos à tarde também com o deputado Aguinaldo Ribeiro e outros parlamentares representando não somente a Paraíba, mas toda a cadeia produtiva do setor da construção civil, que aqui nós estamos encampando. São as informações desta quarta-feira de notícias. Napoleão de Castro para o Rede Verdade. Tá aí. Olha, o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, está aí em Brasília, e é por isso que a prefeitura está interinamente sendo conduzida pelo presidente da Câmara de João Pessoa, vereador Dinho, prefeito interino da capital, até o retorno aí do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Léo Bezerra. E hoje, pela manhã, o prefeito interino de João Pessoa, vereador Dinho, esteve na maternidade Cândida Vargas ali, garantindo e entregando benefícios ali para a maternidade. As emendas impositivas doadas pelos vereadores de João Pessoa somam quase R$1 milhão. Foram destinadas a Cândida Vargas, uma instituição que merece todo o apoio da sociedade. E os vereadores aqui da capital também tiveram essa iniciativa. O prefeito em exercício, vereador Dinho, participou desta solenidade e falou da importância desses recursos que ora chega para ajudar aqueles que mais precisam. Como prefeito em exercício, mesmo por poucos dias, mas à frente do Executivo, destinar quase R$1 milhão para a instituição de Cândida Vargas, que tão bem de referência, inclusive, no nosso município, atendendo os partos que são feitos, não só daqui, inclusive pessoas de Cajazeiras que nascem aqui na Cândida Vargas. Então, a diretoria está de parabéns. Esse incremento, esse recurso vai sim agora ser destinado à Cândida Vargas, que faz um trabalho de cuidado com as doulas,
com as mães que nascem aqui todos os dias. E no dia do obstetra a gente pode aí estar destinando esse recurso. Quero parabenizar aqui a diretoria, em nome do doutor Quintino, doutor Marcelo, doutora Marina, que fazem um trabalho de excelência nesse equipamento. O diretor da instituição, doutor Quintino Regis, falou da importância desses recursos que foram recebidos aqui pela instituição. Com a chegada dessas emendas, praticamente está renovando o nosso bloco cirúrgico em termos de equipamentos, está destinando muitas verbas à nossa UTI neonatal, que atende todo o estado da Paraíba. A deputada Paula foi bem feliz quando falou isso, porque nós temos praticamente 2,5 vezes o número de leite de UTI neonatal que as outras maternidades dispõem aqui na nossa cidade. Atendemos 52% dos nossos pacientes a nível estadual, só 48% a nível municipal. Quer dizer, então é uma maternidade que está à disposição do estado da Paraíba, tá certo? E essa parceria que está havendo entre Câmara Municipal, entre Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal e nossa diretoria tem sido de uma felicidade extrema, eu posso te contar isso. E eu estou tendo mais feliz ainda, porque eu estou para frente disso, participando dessas coisas que estão chegando novas para a gente. No final de tudo, tem um grande vencedor, você sabe quem é? A população. É eles que estão sendo assistidos e estamos dando a oportunidade aos nossos profissionais de executarem um trabalho com mais qualidade. Tá aí, olha só, vamos rapidinho para o intervalo comercial, é rapidinho mesmo, tá? Um minutinho só, quando eu voltar aqui, a gente conversa com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, está acompanhando aí toda essa história em relação à segurança nas escolas aqui do estado da Paraíba. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Agora presta atenção nessa conversa aqui. Quem está comigo é o secretário de Segurança e Defesa Social do estado da Paraíba, o delegado Jean Nunes, está acompanhando aí de perto toda essa história em relação à segurança nas escolas aqui no estado. Secretário, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, ter encontrado uma agendazinha, um espaçozinho na sua agenda para estar aqui conosco, para poder falar aí para os nossos telespectadores, pais e mães que estão acompanhando principalmente toda essa história. Boa tarde, obrigado pela presença. Eu já começo lhe perguntando qual das informações que o senhor tem, qual é o diagnóstico que você pode fazer hoje, que mensagem você pode dar para os pais e mães da Paraíba em relação à segurança nas escolas, diante de tanta informação, fake news, especulação, trote e verdades também. Qual é o diagnóstico? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, Luiz, desde o início dessas ocorrências, a gente cuidou em criar uma força-tarefa com o GAECO, Ministério Público do Estado, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, com todos empenhados em monitorar, acompanhar redes sociais, identificar possíveis ameaças e fazer as operações que a gente vem desencadeando. A exemplo de ontem em Campina Grande, a semana passada em Nova Floresta e em outros municípios também. Então, a gente vem procurando fazer essa antecipação também, interagindo com o Ministério da Justiça, com a nossa Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos aqui do Estado, com o Laboratório de Combate a Crimes Cibernéticos de Brasília. Então, essa interação está muito boa. A gente tem conseguido resultados positivos e conseguido se antecipar a alguns eventos. E qual é o retrato de hoje? Porque já vejo muito pai, muita mãe dizendo, não vou, meu filho não vai para a escola hoje, ou o jovem não vai para a faculdade. Enfim, qual é o retrato de hoje? O diagnóstico você pode dizer assim, olha, o cenário é esse, tem muito pânico e menos pânico, enfim, qual é o cenário real daquilo que você pode naturalmente revelar, né? O cenário de hoje é o seguinte, é preocupante em que aspecto? Que a maioria todos os que a gente tem identificado, postagens criadas, páginas falsas criadas, para colocar essas postagens com tom ameaçador, são de crianças e adolescentes. E são reais? Não, as postagens são feitas, mas quando a gente chega, que consegue abordar, consegue identificar e fazer a operação, a gente se comprova, como aconteceu agora há pouco, em um aluno que disse, uma criança que disse, que fez a postagem porque não queria ir para a escola. Outro fez porque queria fazer, brincar, causar um susto nos colegas da escola em Campina Grande. Então, nós não temos, aqui no estado, nenhuma ocorrência concreta de ataques à escola, professores ou alunos. Essa força-tarefa ela tem funcionado, a gente tem conseguido se antecipar, né? Agora,
essas ocorrências que a gente tem conseguido identificar, essas postagens de rede social, elas trazem a preocupação e uma reflexão. A gente precisa monitorar mais e cuidar mais das nossas crianças e adolescentes e não deixar livremente o acesso para as redes sociais, porque 2 casos, a gente teve em Guarabira um caso antes de ontem, com 2 crianças de 11 anos e hoje novamente. E o mesmo conteúdo, dizia que ameaçou porque não queria ir para a escola. E os pais dessas crianças de 11 anos não sabiam o que é que ele estava colocando, não sabiam. Não acompanhavam, que essas crianças criavam conteúdo e até criaram páginas para postar informação. Imagina. Olha só que... Mesmo com a idade, tem habilidade para mexer com rede social. Hoje, a informação do Ministério da Justiça, que está acompanhando no Brasil como todo, conseguiu identificar mais de 500 perfis e está pedindo às plataformas que retirem, inclusive as plataformas todas dificultando um pouco desse trabalho. Aqui na Paraíba, você tem esse dado, você tem esse número? Aqui na Paraíba, a inteligência já conseguiu levantar quantos perfis com tom de violência e ameaçador nas escolas? Não, a gente não conseguiu ainda. Na verdade, isso é um trabalho rotineiro, diário. A gente está interagindo, como eu disse, com o Ministério da Justiça, com o GAECO, com a Polícia Federal. Então, isso é um trabalho diário que vem sendo feito, porque essas páginas, e quem acompanha a rede social, o que criou sabe, você cria ela com muita facilidade, mas também desativa com muita facilidade. Como alguns que a gente pegou, o caso de Nova Floresta, ele criou um texto, criou uma página no Instagram, fez a postagem e desativou a página. Então quem ia acessar não acessava mais, não conseguia. Mas a gente conseguiu identificar e realizar a apreensão desse menor com ordem judicial e está apreendido provisoriamente. Tá, então primeiro vamos aqui, eu tenho até outras perguntas para fazer, mas vou aproveitar essa sua linha aí de ação para dizer que mais do que talvez uma criança não esteja assistindo ou acompanhando o noticiário, os pais sim, a primeira objetivo dentro da família ou a primeira atitude que uma família pode tomar é conscientizar as suas crianças de que há responsabilidade se eles agirem dessa forma, seja por trote, que é o mais, né? Ou na realidade. Então, esse primeiro comunicado, o primeiro noticiarista dentro de uma família tem que ser os pais, é isso? É esse apelo que vocês fazem? Exatamente, porque a gente está vivendo que momento hoje? Um momento em que dá segurança porque ela é cobrada para resolver esse problema. Certo. Mas se você observar e fizer análise do contexto, a gente está vendo que isso foi, essas postagens no cenário daqui do estado, a grande maioria são crianças e adolescentes que tiveram acesso à rede social de maneira ilimitada e não regrada e conseguiram com aquilo fazer essas postagens com tom ameaçador, sem fundo, sem verdade, porque quando a gente tem identificado e tem chegado não tem tido verdade, essas mensagens têm sido pessoas isoladas, não são grupos, são ações isoladas de cada um com sua motivação. Como eu disse, 2 casos, um dizendo que não queria ir para a escola, como foi agora há pouco, e outro caso em Campinas, em que queria dar um susto em colegas para também não ter aula naquele período. E aí, só para ficar claro, qual é o procedimento com essas crianças, esses menores, em relação a isso, do ponto de vista judicial, inclusive? A depender do ato infracional praticado, né, terão as medidas ali criminais, já estão sendo responsabilizados criminalmente pelos atos praticados, atos infracionais praticados, e a depender do tipo penal e estabelecido, pode ter repercussão, inclusive, para pais ou responsáveis, porque tudo vai depender daquilo que a apuração, tudo que a apuração vai aprofundar. Então a gente precisa ter essa compreensão. A gente vive um momento nacional, importante registrar que não é só na Paraíba, é nacional, em que as forças de segurança são cobradas para dar resposta e resultado na segurança das escolas. Mas por muitos anos, recentemente, a gente tem visto que há um total desregramento das redes sociais com relação ao acesso para crianças e adolescentes. Então nós criamos, ou as famílias deixaram de fiscalizar isso. Essas crianças têm esse conteúdo hoje, já foram contaminadas, já tiveram sua formação contaminada com conteúdos agressivos, ameaçadores, com jogos ameaçadores, jogos de violência. E quando chega num cenário desse de terror que foi implantado no país inteiro, começa a surgir do nada um monte de lobo solitário, crianças e adolescentes
o que é mais lamentável. Agora, secretário, essas aí são dicas para a família em relação aos menores. E quais são as exigências ou orientações que a segurança dá para as escolas? Aí vamos para as escolas. Primeiro núcleo, família, tem suas responsabilidades. Inclusive, acho que dar uma olhada na mochila das crianças também me parece ser importante também. Nas escolas, o que é que vocês esperam das escolas? Que devem ser feitas. A gente tem, inclusive, a informação, o prefeito Vitor Hugo, lá de Cabedelo, anunciou aí que vai colocar detector de metal nas escolas, abriu a licitação e tudo. Essa é uma medida importante. Quais são as medidas que as escolas, privadas ou públicas, devem tomar? A gente ontem teve uma reunião importante com o secretário de Educação do Estado. Hoje recebi também um representante do sindicato de escolas particulares. A gente ouviu, também repassou para eles as ações que vêm sendo desenvolvidas. As escolas, elas têm um papel importante, assim como a família tem um papel inicial de educar e não delegar que a escola eduque, educar e fiscalizar, monitorar mochila, monitorar telefone. Essas crianças e adolescentes, elas têm, precisam ter essa fiscalização. Tá. Isso é um processo natural. Mas passou desse filtro, quer dizer, passou da família, que às vezes a família não está bem estruturada ali, o pai e a mãe não estão atrás de... enfim. A escola precisa ter um papel também de observação. Na prática, o que é que ela deve fazer? Precisa observar, precisa apontar, identificar algumas ações não comuns, atitudes fora de padrão de alguns alunos. Essa observação é importante. E, evidentemente, tanto família como escola, comunicar as forças de segurança para que a gente possa aí antecipar ações, monitorar melhor, acompanhar, ajudar no acompanhamento dessas crianças, porque às vezes não é uma questão criminal, mas pode ser outras questões que a gente precisa também fazer os encaminhamentos. Agora, existem outras medidas também de dissuasão, por exemplo, algumas propostas que vêm surgindo, como colocar detector de metal nas escolas. Isso é discutível porque a gente tem as polícias têm em alguns locais a orientação que não podem nem entrar nas escolas porque, por estar armados, chocam as crianças e adolescentes que ali estão. Então, a gente precisa passar por um processo também de reformulação de ideias e de conceitos e desmistificar isso, que a polícia não é um mal se ela for visitar ou interagir, mas sim ela vai quando é sancionada ou solicitada. Então, detector de metal, uma discussão que algumas prefeituras ou algumas escolas estão tendo. É, de certa forma, chocante para uma escola. Um sistema que é muito mais... Mas é melhor ser chocante com a segurança do que... mas existem outros sistemas também, além desse. Um sistema de vídeo monitoramento eficiente, que tem inteligência artificial, que consiga com aquilo identificar padrões de comportamento das crianças interno da escola, para que a própria escola tenha com seu corpo... Um serviço de inteligência. Seu corpo de gestores, de professores e de psicólogos e profissionais preparados, identificar essa mudança de perfil. Algumas ações interagindo com a segurança. Aí eu lhe pergunto, talvez a pessoa mais abalizada para responder isso. E policiamento próximo das escolas, ou você falou aqui dentro choca e tal, a gente já estava com dificuldade e tem dificuldade naturalmente dar conta, né, dos problemas de segurança como um todo. Transferir os braços da polícia, homens e mulheres, para as escolas. É difícil falar nisso? Antigamente tinha as patrulhas, né? Na verdade, essa opinião de que choca não é nossa, não é minha, nem é das forças de segurança. Sim, eu digo, é dos pedagogos, dos especialistas em educação. Mas eu digo assim, nós temos braços para colocar policiamento nas escolas, não estou falando dentro das escolas, mas próximo, ao lado, enfim. Individualmente, em cada escola, estadual, municipal e particular, não tem. Mas o que é que está sendo feito? Com essa força-tarefa, a gente identifica algumas áreas mais sensíveis e aí sim, a gente tem feito um trabalho mais aproximado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, de uma atenção diferenciada, intensificando rondas em várias áreas do Estado, principalmente nessas áreas de escola. Agora, um policial ou uma equipe de policiais em cada escola não tem condição de assim funcionar. Porque uma equipe de policial ela demanda um plantão e tem toda uma estrutura por trás. E a gente precisa, naturalmente, se valer de tecnologia e de outros recursos para que a gente possa antecipar essas ações e ser mais preciso no direcionamento de um policiamento, de uma ação. Existia uma patrulha escolar que ela foi aos poucos migrando para aquele programa ProERD, que é de drogas nas escolas, de prevenção,
a drogas e funciona no Estado. Várias áreas do Estado têm recepcionado, as escolas recepcionam também esses alunos que dão orientações, esses policiais militares que dão orientações também. Mas, bom, você está constatando que não tem condições de estar ali individualmente, né, um policial para cada escola e tal. Você defende que seguranças sejam feitas pela própria escola? No caso privado, a contratação, no caso público também? Seguranças... Na verdade, assim, a segurança pública tem um papel dela, né? A gente está implantando aqui no Estado, por exemplo, e é uma sugestão, a gente está implantando aqui 1.600 câmeras para vídeo monitoramento. Já temos aproximadamente 1.000 instaladas. É um processo importante. Nada impede de que, não dentro das escolas, mas na frente das escolas, a exemplo de outras instituições, a gente possa ter câmeras também direcionadas para fazer segurança e a gente monitorar nos nossos centros integrados de comando e controle, ou em algumas regionais de polícia militar e polícia civil. Então, isso pode ser feito. Então, é o uso de tecnologia para que a gente possa se antecipar aí também. Internamente, existem aí os protocolos da educação que a gente precisa alinhar com eles algumas ações mais direcionadas. Secretário, para ficar bem claro, quais são você falou na questão da força-tarefa, na questão da intensificação, né, mas eu vou fazer algumas perguntas de uma vez só para a gente aproveitar melhor o tempo. Quais são as medidas práticas adotadas pela Secretaria de Segurança e quais são as áreas de risco aqui no estado ou aqui na capital, em João Pessoa, mas que vocês apontaram, você tem os campi das universidades, quais são alguns pontos que vocês já identificaram que estão lá com um olhar mais atento? Inicialmente, com relação às áreas mais sensíveis, a gente não tem essa identificação, porque a rede social está em todo local ao mesmo tempo. Então, a gente tem ações de João Pessoa até o Sertão. Ações isoladas, separadas no estado, nada concentrado, então espalhou no estado todo algumas ações, alguns conteúdos desses. Certo. Esse é um primeiro ponto. E a gente tem feito de forma prática esse acompanhamento, essa identificação, esse monitoramento das redes, com a Força Tarefa, o GAECO, a Polícia Civil, tentando ser preventivo. Tentando ser preventivo. Tentando antecipar e tem dado certo com as operações que a gente vem fazendo. E ao mesmo tempo disponibilizando canais de comunicação para denúncia, que é o 197 da Polícia Civil e a delegacia online, que lá foi criado um link específico para Escola Segura e lá pode acessar, acrescentar conteúdo, vídeo, foto, um texto e a gente vai tratar essa informação com agilidade e com a reserva necessária. Secretário, bem rapidinho, porque o nosso tempo bem estourado aqui, mas que mensagem então para a gente fechar o senhor dá para os pais e mães da Paraíba que estão com receio de mandar seus filhos para as escolas ou seus adolescentes para as faculdades? É para parar, é para não mandar, é para encaminhar enfim, com tranquilidade, que a segurança está acompanhando isso? Qual é a mensagem que o senhor dá para os pais e mães que estão nos acompanhando? Olha, a mensagem é que as forças de segurança estão empenhadas em evitar qualquer ocorrência mais grave aqui no nosso estado. Né? A gente não tem, a preço de hoje, nenhuma ocorrência em concreto contra escola, aluno ou profissionais de educação, graças a esse trabalho que vem sendo feito. E aí eu posso dizer que nós estamos trabalhando no sentido de antecipar, tem dado certo, a gente tem conseguido antecipar, os fatos que têm ocorrido são isolados e a gente tem conseguido também chegar, fazer a contenção. Então não há, o que há na verdade é um pânico generalizado nas redes sociais. A gente acaba sendo tomado por eles, mas a gente continua aqui dizendo que no estado da Paraíba não temos esse risco até agora que identifique ou que sinalize para que tenha um ataque. Agora, uma suspensão de aulas? Não é motivo ainda. Agora, se for, nós certamente falaremos. Agora, também não podemos desconsiderar que em qualquer lugar do mundo um ataque pode acontecer. Não é só na Paraíba, nem só no Brasil. Sim, tem um imprevisível. E antes de ontem tivemos um outro nos Estados Unidos. Então, há uma imprevisibilidade exatamente por conta dos lobos solitários que criam essas redes sociais, mas as polícias estão atentas e procurando se antecipar e evitar um mal maior. Tá, e secretário Jean Nunes, a palavra do secretário de Segurança. Obrigado pela sua presença aqui e bom trabalho aí nessa atuação. Bom, a gente ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.